Imagina só o seguinte. Você tá fugindo para salvar a própria vida. Uhum. O homem que te persegue é o rei, o mais poderoso da nação, e ele quer a sua cabeça. Sim. E aí, pela segunda vez, uma oportunidade de ouro cai no seu colo. Ele tá ali, dormindo, vulnerável. A chance perfeita. Você pode acabar com tudo agora. Essa não é uma história sobre um primeiro encontro. É sobre uma segunda chance de matar o seu inimigo. E a decisão que Davi toma aqui, nossa, é simplesmente fascinante. Hoje a gente vai fazer uma análise bem focada em uma única fonte, um capítulo que parece até um thriller de espionagem, 1 Samuel capítulo 26. Um capítulo muito rico. E para nos guiar, a gente está usando anotações e comentários de duas bíblias de estudo excelentes, a Holman e a Nova Almeida atualizada. Ótimas fontes. A nossa missão aqui é ir além daquela história mais superficial, sabe? E tentar entender as motivações do Davi. Certo. O que essa noite tensa no deserto revela sobre misericórdia, sobre estratégia política e uma fé que é testada, sim, no limite. Bom, a história começa com uma traição que já tinha virado, rotina. Infelizmente, sim. O pessoal da cidade de Zif, pela segunda vez, corre para contar a Saul onde o Davi está escondido. De novo. Eles dizem, ele está na colina de Aquilá. E Saul, que a essa altura parece ter uma obsessão doentia pelo Davi, não pensa duas vezes. Ele não hesita. Ele junta 3.000 dos seus melhores soldados, a tropa de elite de Israel, para caçar um único homem. E é importante a gente entender que o Davi não é um fugitivo acuado, sabe? Esperando o destino chegar. Não, de jeito nenhum. Ele é um comandante militar ativo, mesmo em desvantagem. A primeira coisa que ele faz, segundo as fontes, não é sair correndo. Certo. Ele enviou espias e soube que Saul de fato tinha chegado. Ele está sempre um passo à frente. Coletando inteligência. Exato, coletando inteligência, mapeando o inimigo. Ele não é uma vítima, ele está jogando xadrez no meio do deserto. Isso é um ótimo ponto. Ele tá jogando xadrez. E o próximo movimento dele é, assim, o mais arriscado do tabuleiro. Com certeza. Depois de confirmar onde saltar, ele faz algo que parece loucura. Em vez de fugir para o mais longe possível, ele vai em direção ao perigo. É contraintuitivo, né? Totalmente. Ele vira para os homens dele e pergunta: quem desce comigo até o acampamento de Saul? O que passa na cabeça dele nesse momento? Eu acredito que é um cálculo preciso. E para entender isso, a gente precisa olhar para quem ele leva junto. Ah, boa. Ele não chama qualquer um, né? 2 se apresentam: Ahimelec e Abisai. E aqui as notas de rodapé das nossas fontes dão uma informação que, olha, muda tudo. Qual? Abisai é sobrinho de Davi. Nossa, sobrinho? Exato. Quando ele diz, eu vou com você, não é só um soldado falando com o general. É família. Claro. É alguém que tem um interesse pessoal profundo na sobrevivência e no sucesso do Davi. Isso torna a missão muito mais intensa e o risco muito mais pessoal, sabe? E que missão, hein? Quando eu leio essa parte, não consigo deixar de imaginar a cena. É muito vívida. A escuridão total do deserto, o silêncio, 3.000 soldados roncando e esses 2 homens se esgueirando até o centro de tudo. Uhum. A tensão deve ter sido, assim, insuportável. Eles chegam e encontram Saul dormindo com a sua lança, o símbolo do poder dele, cravada no chão. Bem ao lado da cabeça dele. Bem do lado da cabeça. O general Abner e todo o exército dormindo em volta. A vulnerabilidade é total. E pro Abisai, a situação não tem dupla interpretação. É um presente divino. Sim. Ele olha pro Davi e, citando o texto, ele diz: hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Pra ele tava claro. Cara, na cabeça dele, o universo tá alinhado. Deus criou essa oportunidade. E a conclusão lógica é o pedido que ele faz logo em seguida. Que é? Deixe que eu encrave na terra com uma só lançada. Não precisarei de um segundo golpe. É a solução perfeita, certo? Rápida, silenciosa. Rápida, silenciosa. Acaba a guerra civil antes mesmo de começar. Davi estaria livre e o caminho para o trono aberto. Exatamente. Parece o final óbvio, a solução mais eficiente. Mas a resposta de Davi é um balde de água fria. Total. Não o mate. E a justificativa dele é o que me parece assim uma contradição. Davi é o guerreiro, o homem de ação.
Certo. Mas nesse momento de maior oportunidade, ele vira quase um teólogo. Ele está mais preocupado com o título de ungido do que com a própria sobrevivência. Pois é. Ele diz: pois quem estendeu a mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente... O fascinante aqui é exatamente esse paradoxo que você apontou. A lógica do Davi não é militar. Não é. É teológica e política. Ele não está pensando no Saul, o homem que tentou matá-lo com uma lança no palácio. Não é pessoal. Não. Ele está pensando em Saul, a instituição. O ungido do Senhor é o rei que Deus escolheu. Entendi. Para o Davi, atacar Saul seria como atacar a própria estrutura de autoridade divina. Seria um ato de anarquia, não de justiça. Ele prefere confiar que a remoção do Saul virá pelas mãos de Deus, seja numa batalha, seja de velhice, mas não pelas mãos dele. É uma paciência impressionante. E tem um detalhe que as fontes apontam que torna tudo ainda mais interessante, né? Sim, um detalhe crucial. A razão pela qual essa infiltração foi possível não foi sorte, nem a habilidade deles. Não mesmo. O texto diz que um profundo sono vindo do Senhor havia caído sobre eles. Isso muda tudo, não é? Muda completamente. Do ponto de vista do Abissai, o sono divino era a preparação para o assassinato. Ou vai lá. Exato. Mas do ponto de vista do Davi, era a preparação para uma prova de caráter. Se Deus quisesse Saul morto, ele mesmo poderia tê-lo matado dormindo. Faz sentido. O sono profundo não era um convite para o assassinato. Era um palco montado por Deus para que Davi demonstrasse sua integridade. Nossa. Por isso, em vez de tirar a vida de Saul, Davi manda o Abissai pegar os 2 itens mais próximos do rei. A lança, símbolo de poder, e a bilha de água, símbolo da vida no deserto. Ok, então ele pega os itens e escapa. Fuga limpa. A história podia terminar aí, com Davi seguro e com a prova de que esteve lá. Poderia. Mas ele não se contenta em só sobreviver. Ele precisa transformar isso num espetáculo. Sim, é uma performance. Ele sobe no monte a uma distância segura e começa a gritar. E o alvo não é o rei. O alvo é Abner, o comandante do exército. A humilhação é pública. Público e cortante. Ele grita: você não é homem? Por que não protegeu seu senhor, o rei? Essa é uma jogada de mestre. Ele está na prática destruindo a reputação do chefe de segurança nacional na frente de toda a tropa dele. Exato. Ele está expondo uma falha de segurança catastrófica. O recado para os soldados é claro. Seu comandante não consegue proteger o rei nem cercado por 3.000 de vocês. Que moral ele tem. Exato. Quão seguro ele pode mantê-los numa batalha de verdade? É uma humilhação que mina a autoridade de todo o comando de Saul. E aí vem o checkmate. Depois de acusar o Abner de negligência, Davi mostra a prova. A evidência. Ele grita: veja agora onde estão a lança do rei e a bilha de água que estavam perto da cabeça dele. Nossa. Dá para imaginar o silêncio no acampamento. Todo mundo procurando e aquele espaço vazio do lado de Saul gritando a verdade. Que alguém esteve ali a centímetros do rei e ninguém viu nada. Ninguém. Se a gente conecta isso ao quadro geral, a estratégia do Davi é brilhante. Ele alcança vários objetivos com um único ato. Sim. Primeiro, ele prova a inocência dele a Saul de novo. Segundo, e talvez mais importante, ele prova sua integridade e autocontrole para todo o exército de Israel. Ele está fazendo campanha. Ele está fazendo campanha política. A mensagem é: eu tive o poder de matá-lo, de tomar o reino à força, mas eu escolhi a misericórdia, eu respeito a ordem, eu respeito a Deus. Ele se posiciona como um estadista. Exatamente. Ele se posiciona não como um rebelde, mas como o verdadeiro guardião da estabilidade. Ele ganha uma autoridade moral que nenhuma vitória militar poderia dar a ele. Depois de uma humilhação pública dessas, não tem como o comando ficar quieto. Impossível. Mas quem responde não é o Abner, é o próprio Saul, que deve ter acordado com a gritaria. Ele reconhece a voz e pergunta: é esta sua voz, meu filho Davi? Uhum. E agora o Davi se vira para ele e faz a sua defesa. Ele pergunta por que está sendo caçada dessa forma, o que foi que eu fiz, que maldade há em mim? Ele joga a pergunta de volta. E é nesse ponto que ele usa 2 metáforas que são muito, muito poderosas e que as nossas fontes destacam. Ah, sim, as metáforas. Ele se compara a uma pulga e a uma perdiz nos montes. O que ele quer dizer com isso? Essas imagens são geniais porque elas ressaltam o absurdo da situação.
Uma pulga é algo minúsculo, irritante no máximo, mas você não mobiliza um exército para caçar uma pulga. Claro que não. E uma perdiz é uma ave comum nas montanhas. É um esforço gigantesco para uma caça de pouco valor. Davi está usando o humor e a autodepreciação para expor o Saul ao ridículo. Ele está diminuindo a si mesmo para engrandecer a loucura do outro. Exatamente, ele está dizendo, você, o grande rei de Israel, com toda a máquina de guerra do Estado, está gastando todo esse tempo e recurso para me caçar, que sou, em comparação, insignificante. Ele está desinflando o ego do Saul. Entendi. E ele não para por aí. Ele levanta um ponto ainda mais profundo que as notas de estudo ressaltam como sendo central para a mentalidade da época. E qual seria? Ele diz que as pessoas que instigam Saul contra ele estão na prática dizendo, vá e sirva outros deuses. Ao ser expulso do território de Israel, da herança do Senhor, ele está sendo exilado, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. É um exílio espiritual. Exato. Ele está sendo cortado da sua comunidade de fé, dos rituais, do lugar onde se acreditava que Deus habitava. Davi está argumentando que a perseguição de Saul não ameaça só a vida dele, mas a própria alma. A resposta de Saul a tudo isso é um colapso emocional. É o que parece. Ele confessa: pequei. Volte, meu filho Davi, pois não mais lhe farei mal. Agi como um louco e cometi um erro muito grande. Palavras fortes. Parece uma confissão completa, um momento de lucidez. Mas a gente já viu esse filme antes, né? Pois é. No capítulo 24, na caverna. Na caverna, ele também chorou e prometeu parar de perseguir o Davi. Dá para acreditar nele dessa vez? Essa é a grande questão que o texto nos deixa. É um arrependimento genuíno ou é a reação de um homem encurralado, humilhado publicamente? Confrontado com a prova. Exato. As fontes nos convidam a ser céticos. O padrão de comportamento do Saul é de impulsividade emocional seguida por um retorno à paranoia dele. Certo. É muito provável que, no momento, ele estivesse sendo sincero. Mas seria uma sinceridade que duraria? A história sugere que não. A história sugere que não. É a confissão de um homem quebrado, mas talvez não de um homem transformado. E o Davi parece perceber isso. Ele não aceita o convite para voltar. Ele mantém a distância. Mantém a distância. Ele diz que um dos soldados pode buscar a lança e reafirma que a confiança dele está em Deus, não nas promessas de Saul. Uma decisão sábia. E aí vem as palavras finais de Saul, que soam quase como uma profecia ou talvez uma desistência. Sim, é bem ambíguo. Ele abençoa Davi. Bendito seja você, meu filho Davi. Você fará grandes coisas e certamente prevalecerá. E com isso, a cortina se fecha. As fontes nos lembram que esta é a última vez que os dois se encontram. É o encontro final. Então Davi seguiu o seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. Eles se separam para sempre. Cada um para o seu destino. Exato. E as palavras de Saul, mesmo que talvez não viessem de uma mudança de coração, acabam sendo verdadeiras. As ações de Davi naquela noite solidificaram a reputação dele como o futuro rei. E a bênção final de Saul soa como o reconhecimento de que o tempo dele acabou. E a ascensão de Davi é inevitável. Então, no final das contas, o que essa história nos mostra? Para mim, fica a imagem da contenção impressionante do Davi. Sem dúvida. Ele é mais do que um guerreiro, ele é um estrategista político que entende o poder dos símbolos e da opinião pública. Sim. E ele tem esse respeito profundo pela autoridade divina que freia qualquer desejo de vingança. É uma história sobre misericórdia, claro, mas é impossível não enxergar também como uma manobra política calculada, executada com perfeição. Exato. E isso nos deixa com um pensamento para refletir. O texto mostra Davi poupando o ungido do Senhor 2 vezes, em 2 oportunidades claríssimas. Saul, por outro lado, tentou matá-lo inúmeras vezes, movido por ciúme e insegurança. Certo. Isso levanta uma questão sobre a natureza do poder. A verdadeira força de um líder está na capacidade de usar o poder que tem ou na sabedoria e na disciplina de não usá-lo. Uma ótima pergunta. E, pensando no futuro de Davi, que se tornaria um rei poderoso, fica a pergunta: quando é que a misericórdia, que o fortaleceu como fugitivo, se torna um risco estratégico que um líder no poder talvez não possa mais se permitir?